Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Rosi Crestani que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Errata, última forma, coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Agora sim, solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 19/5/2025. Correspondência número 479 da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, em resposta ao requerimento número 192, 195, 196, 198 e 199, 2025, da autoria do vereador Ivan Kraus. Notificação do Transfergov informando sobre alterações ou atualizações do plano de trabalho de emenda parlamentar do deputado Ricardo Guide. Notificação do Transfergov informando sobre alteração ou atualização do plano de trabalho de emenda parlamentar da senadora Ivete da Silveira. Ofício número 003/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 188/2025, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão do Táxi. Ofício número 07/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 185/2025, de autoria da vereadora Kátia Leskovski. Ofício número 112.637, 2025, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento número 242, 2025, de autoria do vereador Marcos Romer. Ofício número 115, 2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 204, 2025, da autoria da vereadora Kátia Leskovski. Ofício número 122, 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 042, de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bonecos mascote do PROERD. Ofício número 123, 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando substitutivo ao projeto de lei ordinário número 43, de 2025. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 192, 2025, da autoria do edil André Flenck, solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Breis, secretário municipal de Educação, orientar formalmente os motoristas do transporte escolar que conduzem em direção ao bairro Piedade de evitar paradas nas proximidades da rotatória da BR-280. Indicação número 193, 2025, da autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção no cruzamento das ruas Gustavo Twin com a Bernardo Ozzi, no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 194 de 2025, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tiri Roeder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, e instalação de lombada na rua Félix João Fire, nas proximidades do antigo bar do Dreyer, bem como a colocação de tachões para divisão da pista. Indicações número 195, 2025, da autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Cleverton Dural, gestor da Fundação Municipal de Esportes, construir equipamento para a prática de calistenia e exemplo de barras fixas para as paralelas, angolas, entre outros, nas dependências do estádio municipal. Indicação número 196, 2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção das bocas de lobo localizadas na rua Fronlinde, nas proximidades do CI Fernando Pessoa, no bairro Piedade. Indicações número 197, 2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção do bueiro localizado em frente à propriedade do senhor Batista Siqueira, na comunidade do Erval Bonito.
Indicação número 198/2025, de autoria da vereadora Rosi Cristanen, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do ETRACAN, a realização da pintura na faixa de pedestre elevada em frente à CI Fernando Pessoa, além da pintura do eixo, dos meios-fios e das demais lombadas na rua Fronling. Solicita ainda a verificação da viabilidade de instalação de uma placa indicativa de rua sem saída e de placas de limite de velocidade de 30 km por hora nesta mesma via. Indicação número 199/2005, da autoria do edil Gilmar Martins, que cita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de operação de tapa-buracos com massa asfáltica na lateral da rua Nereu Ramos, na Coab 1. Seria isso, presidente. Passamos então ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Frenick. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, o público presente aqui nessa sessão, em especial meu amigo Orlando Rocha, engenheiro, colega de graduação, que está mais constantemente presente nessa casa, e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Antes de falar sobre as minhas indicações, vou citar um fato lamentável que aconteceu recentemente, que foi mais um furto na estrutura do estádio municipal. Nesse caso, foram ampliados, os investimentos em segurança, só que o que aconteceu? Quando o dito cujo, que não pode mais chamar de ladrão, você não pode dar processo, foi lá, viu que não conseguiria roubar, ele simplesmente vandalizou e arrebentou com os cabos, prejudicando a funcionalidade dos mesmos. Foi falado a questão de câmera, concordo que tem que ter câmeras de vigilância, é uma ferramenta importante, mas como os furtos estão cada vez mais constantes, uma medida a ser pensada e já discutida com o Dural seria a colocação de material de alumínio ao invés de cobre, por ter um valor de mercado mais baixo. Então, infelizmente, tem que passar por isso. Já nos chega os vários problemas que o município tem que encarar a bandidagem com furtos constantes que vieram aumentar a acontecer não só em Canoinhas, sobre Major Vieira, que órgãos públicos também sofreram, e teve outro roubo aqui também na prefeitura do município. Infelizmente, é uma realidade que mesmo com todo o sistema de segurança acontece. Sobre as solicitações de hoje, a minha primeira solicitação envolve a questão da parada de ônibus na proximidade da rotatória da Piedade, ali na 280. Tenho ouvido relatos das crianças estão parando em um local que oferece muito risco para elas, ainda mais gente que passa de um lado para o outro. A minha sugestão é evitar parar na rotatória, ou um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas evitar aquele ponto que é de muito intenso fluxo de veículos. A minha segunda solicitação é referente aos famosos degraus, principalmente na pavimentação nova ali na Bernardo Ouso, nas proximidades, que fazer uma manutenção só para não dar aquele solavanco dos veículos. E minha última indicação, também referente à questão do esporte, eu cito aqui uma modalidade chamada calistenia. Para quem não conhece, talvez quem serviu o exército, entre outros, é o famoso fazer a barra fixa, a barra paralela, a flexão, a argola, que nós vemos na ginástica. É uma modalidade muito grande, presente no litoral, o pessoal faz na beira da praia. Existem algumas modalidades importantes aeróbicas, como a gente fala da caminhada, corrida, que são aquelas que fazem a gente cansar mais. Existem as anaeróbicas, entra o crossfit, a musculação e a calistenia. É uma forma gratuita de fazer atividades físicas, muito vantajoso. Eu vejo que Canoinhas é muito fraco nessa modalidade e, na minha opinião, deveria ter um centro de calistenia em todas as praças com instrutores qualificados para difundir essa modalidade, por ser barata, fácil de se fazer, não fácil entre aspas, porque quem faz lá sabe que é difícil, mas ela é acessível a todas as condições físicas, porque utiliza-se o peso do corpo para as atividades. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Gilbaiano. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, canoenses que se faz presente, que nos acompanha pela internet. Uma boa noite a todos. Quero aqui falar sobre uma indicação aqui da rua Nereu Ramos, na Coab 1. Então houve um problema ali de tubulação, onde minou uma água e acabou fazendo uma valeta na frente de mais 5 residências e causou um estrago tanto na calçada quanto na via.
Mas a Secretaria de Obras foi lá e refez os reparos causados ali e tampou novamente. Só que como era uma via pavimentada, e é pavimentada, né? Não somente era, como é, ele ficou essa valeta lateral da rua, causando transtorno para os moradores que há de entrar nas suas casas com seus veículos na garagem. E não somente isso, como ele não tem mais a massa em cima, a massa asfáltica em cima, nos dias de chuva, ele corre bastante água ali, onde acaba fazendo valeta novamente e indo todo aquele material para dentro da tubulação. Então, é uma solicitação aí para que a gente está vendo aí que tem uma empresa aí fazendo trabalho de massa asfáltica, que aproveite esse momento aí para que se faça também esses reparos na rua Nereu Ramos, na Coab 1, para dar condições mais dignas para aquelas famílias que estão ali. Talvez não foi feito ainda porque não foi informado essa questão, mas é um pedido aí, não deste vereador, mas sim daquelas 5, 6 famílias em torno disso aí que tem ali na Coab 1 que estão com problema de frente às suas residências. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito aos primeiros secretários informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Por não haver projetos em votação, iremos passar aos requerimentos. Solicito ao secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 243/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se o medicamento Donarém está em falta. Caso afirmativo, solicita-se informar se está sendo prescrito algum outro medicamento substituto para garantir o tratamento contínuo dos pacientes que dependem do Donarém. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 244/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando que informe a esta Casa de Leis os seguintes pontos relacionados ao furto do aparelho celular do setor de tributos da Prefeitura Municipal de Canoinhas. Fato este tornado público por meio de comunicado oficial. Primeiro, data, hora e local exato em que ocorreu o furto do aparelho celular utilizado pelo setor de tributos. Segundo, número de patrimônio público ou outro registro oficial do referido equipamento. Terceiro, relatório do boletim de ocorrências registrado junto às autoridades policiais, anexando cópia. Quarto, medidas administrativas e legais adotadas pela Prefeitura após o ocorrido. 5. Procedimentos de segurança e controle de bens patrimoniais que estavam vigentes no momento do furto. 6. Informações sobre eventuais dados sensíveis ou sigilosos que estavam no aparelho, bem como as providências tomadas para evitar seu uso indevido. 7. Se houver comunicação à ouvidoria municipal, Ministério Público ou outro órgão de controle. 8. Previsão para a normalização do atendimento ao público via WhatsApp pelo referido setor, considerando que o aparelho furtado é patrimônio público e que a situação pode envolver risco à segurança de dados e informações de contribuintes. É dever desta Casa fiscalizar os atos da administração e acompanhar a adoção das medidas cabíveis. O fato também levanta preocupações quanto à vulnerabilidade do patrimônio e das informações públicas, sendo fundamental transparência e responsabilidade com os bens públicos e os dados dos munícipes. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora, sobre prazo regimental de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha. Bom, senhor presidente, recebi hoje algumas pessoas me mandando um comunicado que foi feito pela prefeitura, informando, então, sobre o furto de um celular que pertencia ali à parte do setor de tributos.
Me preocupa, senhor presidente, né, os dados sensíveis que já tinham nas conversas desse celular, porque muitas vezes os cidadãos acabam mandando por conversa ali o CPF, por exemplo, ou, né, alguns outros dados, e me preocupa muito, né, o que pode acontecer em relação, né, a quem está com acesso a esse celular. Também me preocupa, senhor presidente, que foi colocado no comunicado que esse celular foi furtado durante o final de semana. Eu achei um pouco estranha essa informação, porque geralmente final de semana a prefeitura está ali fechada, né? Não tem o acesso ao público ali dentro. Não sei como que isso realmente aconteceu. E outra coisa, senhor presidente, quando a gente fala em patrimônio público, e veio o furto desse celular, o furto ali na fiação do estádio, né? Tempos atrás o furto do cabo da balsa, a gente está falando em patrimônio público, em dinheiro que, na verdade, né, não existe o dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Né? O cidadão paga nos impostos para ter em troca um serviço de qualidade. Então, me preocupa muito, senhor presidente, essa situação, a situação da balsa, que também já pedi esclarecimentos, essa situação que o vereador André trouxe hoje da fiação do estádio também. E eu acredito que, como vereadores, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo, pedir justificativa, que seja enviado para essa Casa de Leis também cópia do boletim de ocorrência dessa situação desse celular, e que, né, a prefeitura comece a pensar em maneiras de evitar que isso aconteça. Eu sei que em relação à fiação do estádio ao cabo da balsa é um pouco mais difícil, porque são locais de fácil acesso, mas o furto desse celular eu realmente estou estranhando, senhor presidente, porque imagino eu que tenha acontecido dentro da prefeitura. Né? Se é um celular que geralmente é utilizado pelo Tributos, imagino eu que foi dentro da prefeitura. Então, espero que logo venha, né, a resposta desse requerimento para que a gente possa entender o que aconteceu. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online, né? O boletim de ocorrência, quando vir, vai ser autoexplicativo, né? Não foi um furto, né? Foi uma invasão seguida de furto. Inclusive a empresa responsável pelo vídeo monitoramento esteve aqui quando a pessoa que fez a invasão ainda estava dentro do prédio, né? Mas ele conseguiu se evadir do prédio na presença deles, né? Inclusive, ele conseguiu, segundo as informações que nós temos, a pessoa conseguiu se evadir fugindo do guardião, do vigia responsável, né? Que foi quando foi feito o acionamento, o guardião estava aqui, né? Inclusive, a polícia também estava no local, foram feitas buscas, mas infelizmente, né? É algo que está fugindo muito do controle. Semana passada tivemos uma loja, né, que possui regras de segurança e aparelhos de segurança melhores até do que a gente pode disponibilizar, e foi utilizada uma machadinha, roubado uma televisão. Então é algo que está infelizmente escalonando, né? A gente tem hoje a melhor polícia do Brasil, né? E a população não acoberta, né? Porque nós não temos uma população que é conivente com esse tipo de situação, porque isso daí realmente não, em momento nenhum, é o espelho daquilo que é a nossa sociedade, porque nosso povo é um povo honesto, um povo trabalhador, ninguém tem bandido de estimação, porém, as coisas estão acontecendo, infelizmente. Então, quando chegar o boletim de ocorrência, ele é autoexplicativo, a gente pode até ler esse boletim de ocorrência aqui para explicar para a população como ocorreu o fato, e até também para dar uma espécie de um alento para a população que está preocupada com relação aos dados que estavam dentro do celular, que medidas foram tomadas. Eu creio que hoje o próprio Google ali faz através do boletim de ocorrência, ele já faz o bloqueamento ali de algumas funções, e também provavelmente tudo que tem de conta ali que está logada, ela é feito a parte de segurança ali, então inutilizando alguns aparelhos, né? A pessoa for usá-lo, vai ter que formatar o celular, então os dados provavelmente vão ficar apagados, mas porém é importante a gente ter essa resposta, e entristece muito, porque enquanto o cidadão está trabalhando, eles estão dormindo, quando a gente está dormindo, eles estão acordados para fazer esse tipo de coisa.
realmente muito triste. Mais alguém queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que informe se existem vereadores interessados em fazer uso das explicações pessoais. Vereadora Kátia Leskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, funcionários da casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria, senhor presidente, de usar esse espaço para transmitir um convite, o qual eu recebi, que eu gostaria de estender a todos os demais vereadores e aqueles que tiverem interesse. Então, considerando que dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Comitê de Gestão Colegiado da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência tem a honra de convidar para uma caminhada, que acontecerá dia 20/5 às 14 horas, ou seja, amanhã, com saída em frente ao Fórum de Canoinhas, em direção à Praça Lauro Miller. O tema da caminhada é Vamos Todos Juntos Fazer Bonito, proteger nossas crianças e adolescentes. Sei que muitos podem entender apenas como uma caminhada, né, um movimento simbólico, mas sim, ele é também para chamar atenção para a causa, para levar conhecimento sobre essa demanda que ela é muito expressiva na nossa região, né, e causa traumas que são irreparáveis ao longo da vida de uma criança, de um adolescente. Então, trabalhar esses temas de proteção à criança, né, e adolescentes é um tema também nossa função, né, enquanto Câmara de Vereadores, mas também de toda a comunidade, por isso eu estendo esse convite. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? O vereador Homer. Gostaria também de solicitar a nossa imprensa para colocar esse convite, até se for possível hoje. Né? Esse horário é um horário bom de fluxo na internet, para a gente poder ir disparando ele, atingir mais pessoas. Muito importante a causa. O que me faz fazer uso das explicações pessoais, e desculpe aqueles pela redundância na minha colocação, é a resposta do requerimento do DENIT. E me alegra muito, vereadores, que a resposta veio depois da ação, gente, para vocês terem uma ideia. O requerimento foi votado na terça-feira, né? Hoje a gente está lendo a resposta, porém, a ação já foi efetivada antes mesmo da resposta chegar. E isso, para Canoinhas e a nossa região inteira aqui, é um motivo de muita alegria. Nós tínhamos uma falta muito grande de diálogo, né, com o DENIT, então nem as respostas vinham, né, vereadores? E agora, a gente ter uma resposta vindo em tempo recorde, antes mesmo da própria ação, isso daí é algo a se comemorar. E a gente tem que ler essa resposta porque realmente vem de encontro ao anseio da população, que eles aqui nos responderam que sexta-feira, a última sexta-feira, eles estariam às 14 horas na ponte do Rio Canoinhas, ali na BR-280, para fazer uma verificação em loco dessa ponte, aproveitando que o nível do rio estava baixo, então pôde-se ter acesso a todas as colunas e toda a estrutura da ponte em si. E era uma demanda da sociedade, porque hoje, quando temos enchentes, a única via nossa de transporte é pela 280 e passa por aquela ponte. E da última vez, inclusive, foi contestado a integridade dessa ponte. Então, nós estivemos lá em loco, até o Biluca esteve presente junto conosco, a gente fez imagens, fez vídeos, e pelo relatório, nossa ponte está realmente ok, tanto a questão de estrutura, cabeceira, é uma ponte que tem uma cabeceira integrada, inclusive ela tem um recuo da cabeceira que vai até o asfalto já, justamente para evitar que quando haja o desnível do pavimento, eles possam a gente possa acessar a ponte sem ter prejuízo. Então, na época, quem fez planejou muito bem, né? A gente tem realmente que parabenizar tanto quem fez o projeto quanto quem executou. Então, dá para se ver o zelo que foi feito com a segurança, né? Então foi feita atestada principalmente com questão de tráfego, né? A gente está com um tráfego muito intenso de caminhões de carga, então não houve nenhum tipo de... Durante esse momento que a gente teve lá, a gente ficou quase uma hora,
o fluxo se fazia constante na rodovia, a gente não via alteração nenhuma na estrutura, então era visível que realmente a ponte ela tem a sua integridade quase que 100%. Eu digo, quando você fala de quase 100%, existem algumas questões que foram verificadas, a questão de drenagem lateral à ponte, né, que pode ajudar que o pavimento se mantenha por mais tempo. Então, algumas questões ali foram analisadas, porém a integridade em si da ponte, ela está numa nota de avaliação, ela está em um 4 de 5. Então, dizer para a nossa população que fiquem despreocupados, ao menos que aconteça algo muito grave, né, referente a um evento climático que possa fazer algo, o fluxo permanece normal, a ponte está realmente com uma integridade muito boa, inclusive sendo uma das com a melhor nota avaliativa desse trecho da 280. E agradecer ao Sandro, ao Marco por essa abertura. Tinha um outro requerimento nosso que foi feito a respeito da rotatória ali do Piedade, né? Recebemos deles a confirmação que vai ser refeito o pavimento, né? Então o reperfilamento será refeito antes do fechamento do contrato com a APIA. O contrato com a APIA, que é esse contrato de manutenção, ele vai até junho, né? Então vai ser feito antes do final do contrato, vai ser executado esse reperfilamento, que era uma questão que a gente sempre recebia a demanda. Então seria isso. Mais algum inscrito, vereador? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário amanhã, dia 20 de maio, terça-feira, às 19 horas. Tenha uma boa noite.